E precisa entender que o marido é o seu líder espiritual. Agora, se o marido não tem uma liderança espiritual, irmãos, aí tá lascado. Aí, como diz o texto, o ditado, tá pebado. Então, homens, desenvolva a liderança espiritual da casa de vocês. Porque se vocês não desenvolverem, Deus vai ter que usar a sua esposa como líder espiritual do seu lar. E se a esposa se tornar a líder espiritual do lado, você está enrolado com Deus. Porque é papel seu, é responsabilidade sua. Não é a mulher que tem que chamar para você vir para a igreja. Não, é você que tem que chamar a mulher e os seus filhos, a sua família para vir para a igreja. É você que tem que levantar primeiro e acordar os filhos para virem para a escola bíblica dominical, para vir para a igreja, para vir servir ao Senhor. Não é papel da mulher. Muitas mulheres fazem porque os homens falharam. Muitas Evas estão fazendo e às vezes estão fazendo errado porque os Adãos falharam. Hoje eu estava vendo na sala Casados para Sempre e falei, moço, tem mais mulher do que homem. A mulher vem porque é guerreira. O lambionça não vem porque ele não acha importante estudar sobre família, porque ele não acha importante alimentar a sua casa com a palavra de Deus. Sabia a verdade, mas não defendeu. Eu não tenho dúvida que os irmãos da Igreja Batista Ebenezer sabem a verdade, conhecem de Bíblia, mas não está defendendo a família. Não adianta conhecer. Você pode saber a Bíblia toda de cor. Se você não colocar em prática, você vai falhar naquilo que Deus entregou para você. Gênesis capítulo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte: disse o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e comi. Covarde. Sabia que tem um bocado de Adão hoje? Do mesmo jeito. Tudo que acontece de errado dentro de casa, ele diz, é a mulher, Senhor. Essa mulher que tu me deu não empresta. Deus não deu nada, quem escolheu foi tu. Diz que estava apaixonado, arriado nas quatro rodas. Eu não vivo sem ti. Eu deixo por conta da imaginação de vocês. Quanta coisa tola você falou, né, para essa mulher antes de casar. Cantada barata. Aí diz, um irmão disse outro dia, pastor, o amor acabou. Eu disse, acabou foi tua vergonha, não foi o amor não, moço. Negócio de que amor acabou. Vai lá na casa do pai da moça, pede ela em casamento, casa com ela, enche ela de menino, depois quer mandar ela embora. Quer dizer que não quer mais, não ama, o amor passou, covarde. Para com isso, Adão. Mata esse espírito de Adão, meu irmão, do seu coração, da sua vida. Síndrome de Adão. Culpou a mulher e culpou também a Deus. Não foi, Adão não queria atingir a mulher. Ele culpando a mulher, estava culpando a Deus. O que é que ele diz? Foi a mulher que tu me deste. Olha, culpando a Deus. A desgraça da minha vida, tudo que deu errado na minha vida, na minha família, é porque o Senhor me deu uma mulher que não presta. Deus tem nada a ver com isso, quem escolheu foi você. Foi você que escolheu. E agora você fica inventando coisa. A omissão, irmãos, foi o primeiro passo para a queda. Hoje muitos homens, né, também refletem essa atitude de Adão. Não lideram espiritualmente o lar. Se o homem não lidera espiritualmente sua casa, ele ainda está vivendo com o espírito do velho Adão. Aquele texto de 2 Coríntios 5,17 não se aplica. Ainda a criatura ainda é velha, a natureza ainda é velha, nada se fez novo. Batizou, está na igreja, come pão, bebe o vinho, mas não mudou a natureza continua a mesma, a natureza do velho Adão, a natureza pecaminosa que não quer bem a sua família, que não quer bem a sua casa, que não tem interesse de que sua casa vá para o céu. Segunda característica, deixam as esposas ou a igreja cuidarem da fé dos filhos. Não é com a tua mãe. Esse negócio aí de Bíblia é com a tua mãe. Não vem falar que eu estou com a cabeça doendo. Não, é lá na igreja. Joga a responsabilidade para a mulher e para a igreja e não se posiciona. Toma jeito. Tira essa semana para fazer isso. Tira um dia da semana. Pegue a Bíblia e sente com seus filhos. Não estou questionando se você já fez, nunca fez isso não. Estou te dando uma ideia para essa semana. Pegue a Bíblia, você é pai. Chame seu filho, um por um, ou chame todos. Sente com ele e diga, o papai vai ler a palavra para você. A Bíblia diz isso, aquilo. E por aí vai. Não deixa com a esposa não. Assuma esse BO, paga teu boleto.
Se posicione. Não joga para a igreja, não. A igreja não dá conta disso, não. A responsabilidade é sua. Terceiro, se calam diante do pecado. Se calam diante do pecado. Pecado é pecado e continua sendo pecado. Pecado precisa ter arrependimento, precisa ter confissão para que as coisas se resolvam. E às vezes nossas crianças, nossos filhos não têm essa convicção e nós é que temos que dar a eles essa ideia ou essa compreensão. Quarto lugar, terceirizam a responsabilidade espiritual. Quem é que está cuidando da espiritualidade da sua casa? Escola, igreja, responsabilidade é sua e você é capaz. Você pode. Culpam os outros pelas suas falhas. Ai, meu filho desviou porque a igreja. Meu filho isso porque os irmãos. Meu filho isso por causa do pastor. Presta atenção, irmão. Me coloca nesse bolo, não. Me coloca nesse bolo, não. Culpam os outros pelas suas falhas. Então, o ciclo de Adão continua. Entra geração em geração, ano após ano, e o ciclo adâmico continua operando no meio da igreja. Esse Adão não morre mais. Por quê? Porque todo dia ele está sendo ressurgindo em nosso meio. Um pai cristão que não ora com os filhos, não lê a Bíblia com a família e acha que levar na igreja já basta, está sendo como Adão, passivo e omisso. Passivo e omisso. Não é a igreja só quem faz. Nós fazemos juntos. Nós cuidamos da família juntos. Não joga a responsabilidade para os pais. Nós temos um projeto aqui, Geração Futuro, e muitos pais, não é isso, Denise? Vem e estaciona o carro na porta. Nem desce do carro para vir entregar a criança. Abre a porta, se vira, desça. Desça aí, daqui uma hora eu venho te buscar. As crianças descem do carro, vêm, passam aqui 2 horas aqui sendo ministrado e eles vêm no final. Alguns nem vêm. A gente leva até a casa. Isso é aceitável, irmãos, num contexto de pais que ainda não experimentaram a fé em Cristo Jesus. Mas é horrendo num contexto de pais cristãos que não têm interesse na espiritualidade dos seus filhos, se tornando pais espiritualmente passivos e omissos. O silêncio espiritual dentro da minha casa, dentro da sua casa, é terreno fértil para o pecado crescer. Escuta isso. A omissão espiritual, ou o silêncio espiritual, dentro de minha casa e da sua casa, se torna um terreno fértil para o pecado crescer. Então não permita isso, se posiciona. Deus ainda hoje está chamando. Como diz Gênesis 3:9, onde estás? Onde você está? Isso, irmãos, esse chamamento não se trata de localização. Tem gente que está pensando que o Senhor não sabia onde estava Adão e Eva. O Senhor sabia. Isso não diz respeito, irmãos, à localização. Isso diz respeito, irmãos, sobre posição espiritual. Deus sabia aonde Adão e Eva estavam escondidos. Deus sabe aonde você se esconde. Atrás de que você se esconde? Ele não está preocupado com localização física. Ele está preocupado com posição espiritual. É o mesmo que dizer como você se encontra espiritualmente falando. Está preparado para a batalha? Você está pronto? O diabo pode cirandar na tua casa? Ele consegue entrar na tua casa? Ele consegue assolar os seus filhos? Ele consegue tirar a sua paz? Tudo vai depender da posição espiritual sua, minha, nossa. Isso não é sobre localização, é sobre posição espiritual. Deus procura homens presentes, ativos e espiritualmente vigilantes. Homem presente. Existe um homem de Deus na sua casa? Não precisa responder, pense sobre isso. Existe na sua casa, no seu lar, um homem de Deus? Ou existe um homem qualquer? É duro dizer, mas em muitos lares cristãos não existe homem de Deus. Existe um homem qualquer, preocupado com qualquer outra coisa, menos com a espiritualidade do seu lar, menos com a espiritualidade de sua família. Homens ativos,
Você é espiritualmente ativo ou você é espiritualmente passivo? A sua presença dentro do seu lar gera espiritualidade? Terceiro, vigilante. Nós estamos já há 3 domingos, domingo de manhã na EBD, falando sobre batalha espiritual na família. Batalha espiritual na família. Domingo retrasado nós falamos sobre a armadura. Hoje nós falamos sobre outros meios de proteção que devemos ter nessa batalha espiritual. Domingo que vem vamos falar sobre vigilância. Olha o que a igreja oferece para as famílias, para os casais. E você está omitindo. Nós temos estudado sobre isso, porque nós sabemos que o inimigo tem atacado as famílias. Nós estamos querendo municiar os casais, as famílias da igreja, sobre vigilância, sobre armas espirituais que devemos usar para lutar contra o inimigo de nossas almas. Mas muitos homens, de outra igreja não, dessa igreja aqui, tá e andando para tudo isso que a gente está oferecendo. É isso que vocês entenderam mesmo. Tem muitos homens dessa igreja aqui que está e andando para o que nós estamos ensinando. Não quer saber de vigilância na família. Não quer saber de ser ativo, espiritualmente falando. Não, está esperando a casa cair. Está esperando a casa ruir. Quando tudo estiver mal, aí vai chorar o que diz? O leite derramado. Aí vai dizer como Adão, não, é porque essa igreja não presta, não, é porque o pastor não prega, não, é porque essa igreja não ensina. Não, é você, não joga a culpa para mim não. Eu estou livre desse pecado. E nós estamos aqui ensinando, municiando, preparando as famílias para enfrentar essa batalha. Mas as famílias parece que não querem, estão anestesiados espiritualmente falando. Deixa eu terminar. Jesus, irmãos, ele é chamado pela Bíblia de segundo Adão. Então o meu apelo a você nessa noite é: siga o modelo do segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que joga a culpa na mulher, que joga a responsabilidade da mulher, que diz que é a mulher, que não faz o seu papel. Agora, o novo Adão ou o segundo Adão é o exemplo de Cristo. É ele que nós devemos imitar. Jesus é chamado de último Adão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ele é o último Adão. Não queira, homem de Deus, ser o primeiro Adão, seja o último. Diferente do primeiro Adão, esse último Adão que é Cristo, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, ele assumiu a culpa do outro. Olha como é diferente. Ao invés de jogar a culpa na mulher, ele diz: olha, a mulher errou, mas a culpa é minha. Minha mulher falhou, meus filhos falhou, mas é porque eu não soube orientá-los. A culpa é minha e eu vou assinar esse BO. Eu vou pagar esse boleto porque eu sou o responsável espiritual por minha casa. Eu vou pagar o preço. Esse é o posicionamento de um homem que segue a orientação desse último ou do segundo Adão. Além de assumir a culpa pelos outros, pelos filhos, pela mulher, pela casa, pela família, irmãos, ele enfrenta o diabo com a palavra. Irmãos, se o diabo tentou Jesus, Mateus capítulo 4, você pensa que ele não vai tentar você? Você acha que ele não vai tentar sua casa? Você acha que ele não vai tentar destruir sua família? Vai, irmão. Agora siga o exemplo de Jesus. Jesus derrotou o diabo, ele enfrentou o diabo e venceu como? Com a palavra, com a Bíblia. Terceiro, o segundo Adão, ele protegeu a noiva, a igreja, com o seu sangue. A esposa é comparada com a igreja, ou a igreja é comparada com a esposa. Agora eu queria que as irmãs estivessem atentas ao que eu vou dizer agora. Quem de vocês queria ou quer ser tratada como seu esposo trata a igreja, as coisas de Deus? Pare por um momento e pense sobre isso. Eu ouso dizer que a maioria das irmãs não tem esse desejo. Deus me livre, pastor. Não tinha outra comparação, não é a Bíblia. A esposa é comparada com a igreja. Se o marido não tem interesse espiritual pela igreja, logo, é lógico, né? Logo, ele não tem interesse espiritual pela esposa, pelos filhos e pela família. Ele até vem, ele até participa, mas se apertar, ele pula do barco. Se arrochar, ele sai correndo. É só olhar nas lideranças de nossas igrejas. É só olhar quem mais produz nas igrejas. A grande maioria, irmãos, aí alguém vai dizer: não, é porque a sociedade está assim.
Deixa a sociedade de lado. Vamos olhar racionalmente e espiritualmente para isso. Fica com vocês, mulheres, esse pensamento. Você quer ou não quer que o seu marido te trate como trata a igreja e as coisas espirituais, as coisas de Deus? Ele assumiu a culpa do outro, ele enfrentou o diabo com a palavra, ele protegeu a noiva, a igreja, com seu sangue. Cristo venceu onde Adão perdeu. Cristo venceu aonde Adão caiu. Por isso, ele deve ser o nosso exemplo. Para finalizar, faço nessa noite um apelo a todos nós, homens de Deus. Assumamos o nosso papel espiritual em nossa casa e em nosso lar. Oremos, ensinemos e vigiemos com amor e com firmeza dentro da nossa casa. Não fuja da sua responsabilidade. Confronte o erro com sabedoria e com graça. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja um homem que proteja e ensina e lidere com temor e com verdade. Cristo, ele já nos mostrou o caminho. Você já sabe o que tem que fazer. Agora é hora de agir. Você já sabe o que tem que fazer. Você já se converteu. Você já se batizou. Você já leu a Bíblia. Você tem a orientação. Agora, meu irmão, não seja omisso. Haja, se movimente. Faça alguma coisa diferente para que as coisas possam mudar no seu lar e, consequentemente, na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós homens, para que nós possamos atender à expectativa de Deus no que diz respeito à espiritualidade de nossa família.